Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 7 de dezembro, para que possamos juntos meditar a palavra de Deus. Hoje que nós recordamos também Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, lemos o evangelista São Mateus no capítulo 9, versículo 35, ao capítulo 10, versículo 1 e versículos de 6 a 8. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-lhes com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós continuamos a meditação do evangelista São Mateus, também continuamos a vivência deste tempo do Advento, tempo de preparação para bem celebrarmos o Natal, tempo que nos prepara também para a segunda vinda do Senhor, quando Ele virá como juiz para julgar os vivos e os mortos. Hoje vemos então Jesus que contempla aquela multidão e percebe que elas estão cansadas, abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Esta imagem que usa Jesus Cristo é muito importante. E é bom entendermos para que possamos entender também aquilo que é o significado que Jesus quer falar. Nós estamos falando de uma região desértica. Claro, não um deserto como é o Saara, feito unicamente de areia, mas um deserto mais pedregoso, onde existiam pequenos lugares de pastagem, existiam alguns lugares onde a água era abundante. Mas, no entanto, a ovelha por si só não tinha a capacidade de encontrar esses lugares e, por isso, precisava do pastor. Assim, quando Jesus fala destas ovelhas que não têm pastor, poderíamos dizer que são ovelhas praticamente condenadas à morte, porque não tem quem as guiem, não tem aqueles pastores que lhes possam apontar o caminho e lhe levar até as verdes pastagens, as águas repousantes. É esta imagem que usa Jesus para falar do povo. São como ovelhas que não têm pastor. Lhes falta alguém que lhes possa apontar o caminho, que lhes possa indicar o caminho para que possam ir ao encontro de Deus, para que possam ir ao encontro do Pai. E é diante disso então que nós vemos a prece de Jesus, pedindo que o Senhor possa enviar trabalhadores à sua messe e o envio que ele realiza dos discípulos, pedindo que eles possam ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel e lhes possam anunciar a proximidade do reino de Deus. Aquilo que fala Jesus é uma realidade também para nós no nosso dia a dia. Muitas vezes nós vemos pessoas cansadas, abatidas, esmorecidas, porque parecem ovelhas que não têm pastor. Mas hoje, ao invés de termos uma falta de pastores, talvez tenhamos uma abundância de pessoas que querem poder guiar outras pessoas. Basta pensarmos em tantos influenciadores que hoje nós temos. Um influenciador nada mais é do que uma pessoa que tem o poder de influenciar as escolhas, as decisões que influenciam nossas vidas. Mas justamente porque eles não podem trazer uma felicidade definitiva, é onde as suas ovelhas, os seus influenciados, muitas vezes ficam cansados, abatidos, como ovelhas que não têm pastor, porque procuram encontrar esta verde pastagem, mas nunca a encontram.
encontram pequenos aperitivos, mas nunca encontram aquele lugar para o seu repouso, para o seu descanso. É dentro desse contexto mesmo, então, que nós somos chamados a voltar o nosso olhar a Cristo. Cristo, que é o único e verdadeiro pastor das ovelhas. É nele que nós podemos encontrar, de fato, as águas repousantes, as belas pastagens aonde podemos encontrar alimento. Por isso, hoje, ao contemplarmos esse Evangelho, nós somos também convidados a reconhecer que Cristo é o verdadeiro pastor aonde nós encontramos descanso. E ao mesmo tempo somos chamados a recordar também que nós somos chamados a ser colaboradores de Cristo, a anunciarmos a sua boa nova, assim como fizeram os discípulos. Também nós, como cristãos, somos convidados a viver esta missão de anunciar a boa nova do Senhor, de anunciar a proximidade do reino, sendo, portanto, seus discípulos e também seus missionários. Por isso que hoje possamos, então, reafirmar esta verdade de fé. Cristo é o verdadeiro pastor, aonde nós encontramos descanso. E nós, cristãos batizados, somos os seus colaboradores na missão de anunciar a proximidade do reino dos céus. Oremos. Ó Deus, que fizestes o bispo Santo Ambrósio, doutor da fé católica e exemplo de fortaleza apostólica, despertai na vossa igreja homens segundo o vosso coração, que a governem com firmeza e sabedoria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.